Bom, bom dia a todos. Então, nós começamos a nossa aula sobre o futurismo hoje. Então, vejam bem, nós tivemos duas aulas bastante importantes sobre o cubismo analítico e o cubismo sintético, não é? E, de certa forma, o que nós vamos ver é como toda a vanguarda vai se organizar, principalmente na Europa, né? Tendo em vista as questões colocadas pelo cubismo e, de certa forma, a gente vai ver nessa aula sobre o futurismo como há uma oposição em alguns preceitos colocados pela colagem cubista, que, ao meu ver, são bastante interessantes e vale a pena ser discutidos. A primeira coisa que a gente pode ver já com esse slide é um caráter muito mais político, não é? Do que a gente poderia ver no pleito. Veja bem, o que Braque e Picasso estavam querendo fazer uma transformação radical de todos os preceitos da arte acadêmica. Não é? Mas a revolução se dava no interior do ateliê. A própria Demoiselle Avion ficou anos sem ser exposta publicamente, e os artistas iam ver essas obras absolutamente inovadoras nos ateliês ou na galeria do Kahnweiler, que é o grande teórico e marchand dos cubistas. Não é? Então é uma revolução que se dá num âmbito muito mais formal do que num plano político. E já o futurismo, não. Vejam como um dos primeiros movimentos claramente organizados, principalmente por um poeta, que vai ser o Marinetti, e em 1909 eles vão lançar um manifesto. Ou seja, os cubistas, só os seguidores, como dizia o Picasso, que seguiam as revoluções picassianas do Braque e do Gris, é que fizeram, eventualmente, manifestos cubistas, mas o núcleo duro nunca se preocupou, provavelmente, de fazer um manifesto. Já os futuristas, não, eles foram, vejam bem, eles são de origem italiana, mas foram para Paris, né, literalmente um grande centro da metrópole europeia artística, e literalmente lançaram esse manifesto para que as suas ideias tivessem uma reverberação literalmente mundial. As questões colocadas pelo futurismo vão reverberar aqui no Brasil, no Japão, na Rússia, ou seja, é um movimento que tem claramente esse aspecto da vanguarda, vanguarda no sentido pleno da palavra, de claramente se colocar ideologicamente num plano revolucionário. Então vejam o próprio Marinetti sabendo claramente do poder da mídia, do poder da imagem e do texto, no sentido de ter essa capacidade de transformação de uma série de postulados que vão ser pleiteados por esse grupo. Basicamente, né, os grandes artistas futuristas são Marinetti, o poeta, Boccioni, Severini, Russolo e Carrà. Obviamente, há outros futuristas, mas eu vou concentrar minha aula hoje principalmente nesses artistas, tendo em vista sempre, vejam bem, eu não quero fazer uma história de todos os movimentos artísticos, o meu intuito básico é trabalhar com a questão da colagem, ou seja, vejam como a colagem se torna claramente um meio através da qual esse ideário futurista se aprimora de uma maneira muito interessante. Não é? Então, vejam como eles têm uma retórica muito mais agressiva, né, pleiteando a guerra, o machismo, e vejam bem, eu estou divulgando essas ideias, isso não quer dizer que eu concorde com elas, muito pelo contrário, mas é interessante vocês separarem um pouco uma retórica futurista que hoje em dia parece muito machista e muito retrógrada, até reacionária, e que não é à toa que isso faz com que eles se aproximem cada vez mais do fascismo, de uma maneira totalmente perigosa, mas é importante a gente, principalmente no curso de arte, saber distinguir os aspectos formais e plásticos absolutamente revolucionários que sim, o futurismo produziu. Né? Bom, eu vou rapidamente ler o manifesto, porque é um marco para nossos estudos. Né? Então, vejam, pensem literalmente o quanto isso pode reverberar na questão de uma nova imagética baseada na ideia de colisão. Né? Então, vejam o que o Marinetti vai falar.
Queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. 2, a coragem, a audácia e a revolta são os elementos essenciais da nossa poesia. 3, até agora a literatura refletiu a imobilidade melancólica, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto mortal, o soco e o tapa. 4, declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu de uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida cuja carroceria é adornada por grandes tubulações, como serpentes de alento explosivo. Um automóvel que ruge, que parece correr acima da metralha, é mais belo do que a vitória de Samothrace. A vitória de Samothrace é uma famosa estátua que se encontra no Louvre, né, uma escultura enelista que, curiosamente, ela tem esse poder muito grande de ter um movimento que já configura a particularidade da escultura helenista em relação ao período clássico. Tá? Queremos cantar o homem ao volante, cuja lança ideal atravessa a Terra, ela própria lançada no circuito de sua órbita. 6. É preciso que o poeta se consuma de ardor, esplendor e prodigalidade, a fim de aumentar o fervor entusiástico dos elementos primordiais. Só há beleza na luta. Não existe obra mestra sem um caráter agressivo. A poesia deve ser um ataque violento contra as forças desconhecidas para fazer com que se prostrem diante do homem. Nós estamos sobre o promontório extremo de séculos. De que vale olhar para trás, no momento em que nos cabe arrebentar os portais misteriosos do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Agora vivemos no absoluto, pois já criamos a velocidade eterna e onipresente. Queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se morre, o desprezo pela mulher. Olha que coisa terrível, né? 9, queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. 10, por fim, cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, o prazer ou a revolta, as multicoloridas e polifônicas marés revolucionárias nas capitais modernas, a vibração noturna dos arsenais e dos estaleiros incendiados por violentas luas elétricas, as estações ferroviárias vorazes devorando serpentes que fumam, as fábricas suspensas nas nuvens pelos fios de suas fumaças, as pontes lançadas como saltos de ginastas, sobre rios ensolarados que brilham com uma cutelaria diabólica, os paquetes aventureiros farejando o horizonte, as locomotivas de peito largo que batem as patas nos trilhos, como os enormes cavalos de aço embridados por longos tubos, e o voo deslizante dos aeroplanos, cujas hélices estalam ao vento como bandeiras e aplaudem uma multidão entusiasta. Veja bem, o que é muito impressionante é literalmente o quanto, pelo fato de ser poeta, o Marinetti chama para si, né, toda uma dimensão visual, sonora, não é? Talvez uma das grandes contribuições para o futurismo seja justamente esse uso cada vez mais radical das artes gráficas, fazendo com que você tenha um discurso muito mais fragmentário, dinâmico, onde a voz, né, a enunciação é tão importante do que a sua comunicação, né, ou seja, ela se dá de uma dimensão muito mais sinestésica, e veja como o Marinetti utiliza literalmente o procedimento da colagem de fragmentar textos impressos, né, dando a ele uma nova dinâmica. É importante que a gente ressalte o quanto a sensibilidade do século XIX vai ser totalmente transformada pelo advento das novas tecnologias. Nós já tratamos isso na aula sobre a genealogia da colagem. Então, vejam a força, né, de uma nova tipografia, de uma nova poesia, de um novo discurso, que até hoje vai ter reverberações no nosso mundo cotidiano. Né? O Marinetti vai dizer ainda que os sofrimentos de um homem têm para nós o mesmo interesse que o sofrimento de uma lâmpada elétrica, ou seja, né, o que a gente pode tirar daí? Não só a enorme transformação do mundo com o advento da eletricidade, né? E vejam como o movimento da vanguarda claramente queria criar uma ruptura não só no aspecto formal plástico da pintura impressionista, em pintura do século XIX, mas também criar um novo tipo de sensibilidade de um homem muito mais mecanizado, muito mais
afeito às novas tecnologias, sem quebrando, de certa forma, um romantismo lírico de um eu nostálgico que fica apenas olhando para o passado. Não, esse novo homem do futuro tem, sim, o dever de subverter todas as convenções, né, plásticas, visuais, sonoras e de costumes, visando a construção de uma nova realidade totalizante, ou seja, esse sentido realmente de buscar uma unificação entre arte e vida, né, que é algo que faz parte de todos os projetos da vanguarda, né? Ou seja, isso não se dá mais num plano apenas visual e plástico, mas numa nova forma de vida, né? Vejam a riqueza com que esses poemas, essas palavras em liberdade, têm todo um trabalho gráfico de altíssima qualidade, inclusive de tal modo que a relação entre a palavra e o meio através da qual ela é impressa em diferentes materiais, seja em couro, seja em metal, né, isso vai dar uma nova materialidade a essa palavra, uma certa concretude, aquilo que depois os poetas concretos vão a avaliar nessa dimensão concreta do signo plástico, né? Então vejam como Marinetti rompeu com a simetria da página, né? Ele despedaçou e depois remontou usando fragmentos de tipos, marcas de impressores e anúncios publicitários. Antes e acima de tudo, ele era um poeta, mas quando publicou em 1909 o Manifesto Futurista, no jornal parisiense Le Figaro, Marinetti embarcou com uma cruzada moderna que o levaria muito além dos domínios dos versos. Na verdade, ele o colocou bem no centro da incipiente disciplina que seria conhecida como design gráfico. Marinetti era histriônico, velhaco e fascista, mas até hoje continua relevante. Sobretudo por economia e conveniência, ele recorreu a impressos para se comunicar com as massas, em cartazes, livros, panfletos. Ele dobrava e retorcia a tipografia a fim de adaptá-la aos requisitos de sua poesia e de sua mensagem básica sobre o ruído, a velocidade e a agressividade. No final, a natureza concreta e visual dos tipos passou ao primeiro plano de sua obra, explicitado. Mesmo hoje, ele nos desafia a aderir ao futuro, em suas palavras, exaltar o soco e o tapa, acreditar que formas completamente novas não são só possíveis, como também iminentes. Isso é um texto da Ellen Armstrong, que tem um trabalho sobre o futurismo, né? O Marinetti, ele chega a testemunhar uma guerra como repórter, né? E ele realiza, né, vejam como toda essas dimensões de uma palavra, né, tum, 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 né, elas reproduzem o movimento da guerra, e é muito curioso porque, vejam bem, se vocês olharem todos os documentários sobre a Primeira Guerra Mundial, é impressionante como as grandes nações achavam efetivamente que a Primeira Guerra Mundial ia ser rapidamente resolvida e ia resolver problemas centrais, que estavam no cerne da expansão colonialista, né, de todos os países europeus que estavam literalmente brigando por uma posição hegemônica numa dimensão mundial. Bom, no entanto, a guerra se mostrou muito mais terrível do que se imaginava, né? Ela acabou matando membros do próprio movimento futurista, uma guerra entrincheirada, terrível, né, que não ia nem para frente nem para trás, que ficou ali produzindo mortes, um novo tipo de guerra que acaba engajando a população civil no âmbito das cidades, ou seja, 2 anos depois, todo esse discurso heróico, higienista das novas tecnologias, ele vai produzir uma reação em vários artistas que vão se refugiar, por exemplo, na Suíça e vão fundar um movimento chamado Dadaísmo, que é o que nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, vejam bem, de certa forma, esse movimento tem que ser entendido nesse contexto. Obviamente, depois houve um refluxo e que, infelizmente, fez com que esses artistas acabassem adentrando por um discurso fascista ainda mais retrógrado, ou seja, embora ele tenha uma face profundamente futurista e de vanguarda, depois há um refluxo justamente no momento em que o Mussolini, a partir de meados da década de 30, ele vai, se no primeiro momento ele apoia as ideias futuristas, ele acaba refutando-as e tentando resgatar certos ideais clássicos, né, que vão literalmente
acabar com o movimento futurista que acaba justamente em meados da Segunda Guerra Mundial. Vejam bem que coisa interessante esse livro, né, das Palavras e Liberdades, em que literalmente a apreciação do livro se dá de uma maneira sinestésica, né? Ela tem uma dimensão olfatória, tátil, térmica, né? Olha só, a radicalidade de você fazer um livro impresso numa folha de chumbo, né? Vejam que coisa incrível, né? O quanto as artes gráficas, né, dão, e algo que hoje em dia é tão normal, né, para o nosso entendimento do mundo visual, né, nós somos totalmente invadidos por essa nova linguagem gráfica, mas vejam a radicalidade com como essa mudança tipográfica e cromática ela consegue, né, ter uma capacidade de informação, de imediaticidade, de uma radicalidade de se utilizar de formas abstratas e explorar a dimensão tipográfica, fazendo com que efetivamente a informação seja transmitida da maneira mais rápida e efetiva possível, né? Literalmente, como vai dizer o Bescher, há um papel ativo e propagandístico no movimento futurista que é totalmente distinto daquilo que nós vimos com as transformações que se deram no interior do cubismo, não é? Vejam, então, todos esses artistas futuristas engajados na guerra. Infelizmente, o próprio Boccioni vai falecer em meados da Primeira Guerra Mundial por uma queda de cavalo, mas vejam eles, como eles buscavam, né, uma apologia da ser artística, era se engajar nesse processo de transformação do mundo. Então, todos eles vão para a guerra, né, e assumem uma nova vestimenta antineutra, e vejam como, inclusive, eles, dessa ideia vanguardista de buscar uma transformação radical no mundo, o Marinetti vai fazer La Cucina futurista, cozinha futurista, você vai ter Bruno Munari fazendo novos pratos, uma nova roupagem, uma nova forma de alimentação, tá certo? É importante vocês verem como, literalmente, o futurismo tinha essa ambição de se estender por todas as esferas da vida humana. O Giacomo Balla, ele era um dos artistas mais velhos, né, que já tinha tido uma formação e uma experiência com as grandes transformações, por exemplo, do final do século XIX, com o impressionismo, assim por diante, e ele vai ser um importante interlocutor para que esses artistas mais jovens, como Boccioni e Severin, sejam, aos poucos, absorvidos e integrados à vanguarda parisiense, né? Então, veja como esse trabalho de 1909 não é um trabalho ainda propriamente futurista, mas vejam como, vejam bem, do ponto de vista da linguagem plástica, ela remete muito ao neopontilismo, ao Serrat, né, Signac, assim por diante. Mas o que é muito interessante é já essa sensibilidade que mostra um grande apreço às novas tecnologias. Então vejam como aqui uma luz elétrica à noite produz um movimento, uma vibração maior do que uma própria luz da Lua, né? Então vejam como já se antecipa aqui essa ideia de uma apologia das novas tecnologias. Então vejam como ele vai se apropriando de todas as linguagens da vanguarda. Aqui vocês podem notar um fragmento, uma apropriação da linguagem do cubismo analítico, não tem a colagem propriamente dita, ainda tem uma dimensão figurativa, uma fragmentação não tão radicalizada como pelos cubistas analíticos, tanto é que você vê ainda o corpo do Marinetti ainda por inteiro, por mais que ele aparente uma possível fragmentação do seu corpo no espaço a partir da acentuação das relações de claro e escuro. Mas há uma dimensão ainda narrativa, você vê ainda o Marinetti sentado numa mesa escrevendo um manifesto, né? Vejam já, como em 1912, né, pensem que em 1912 aquele ano decisivo para a passagem do cubismo analítico para o cubismo sintético, né, que justamente é o advento da colagem, da assemblagem do papier collé. Vejam como nesse momento, aí sim, você tem uma certa inflexão
do futurismo para uma nova temática pautada, principalmente numa análise do movimento, e, de certa forma, como a gente viu nas obras iniciais do Bala, haveria um cromatismo muito mais próximo da linguagem neoimpressionismo, uma vibração cromática, né, que é diferente daquela redução da paleta que nós vimos com o cubismo. Então, o que é muito interessante é, agora, uma fragmentação do corpo e da luz, né, por um processo de refração, em que a luz se fragmenta e o corpo se movimenta, né? Obviamente, nós temos aí a influência de dois grandes fotógrafos, né, que vão explorar uma analítica do movimento. Um deles é o Muybridge, né, que faz justamente uma grande transformação à medida em que ele consegue fazer estudos sobre o movimento, principalmente, por exemplo, uma grande discussão que cabia naquele instante é quando você pega um cavalo em movimento, será que ele está com 4 pés no ar ou não? Então, ele vai criar mecanismos que vão poder fazer uma analítica do movimento e, literalmente, vão provar que haveria uma possibilidade de captação de um movimento para além da nossa capacidade humana, ou seja, no final do século XIX já é possível que o aparato fotográfico consiga fazer uma tomada do movimento do corpóreo numa rapidez maior que a nossa, e coloca questões muito interessantes de como esse movimento vai aparecer numa nova dinâmica, numa nova logística, ou seja, numa maneira que nunca foi aprendida pela visão humana. A grande questão é se a nossa visão efetivamente se faz por instantes fotográficos ou se ela se faz por um contínuo. Tá? Essa é uma questão mais complexa, né? Além do Muybridge, você tem o Etienne Jules Marey. Os dois nasceram em 1830 e morreram em 1904, justamente nesse período que nós estamos nos referindo sobre as grandes transformações tecnológicas. Uma delas, claramente, é o advento dessa nova fotografia que permite, literalmente, você tratar e antecipar, de certa forma, o cinema, no sentido que você começa a fazer métodos de projeção de uma imagem em movimento. Né? Se você tem uma imagem fragmentada, no caso do Muybridge, no caso do Marey, você tem, né, enquanto no Muybridge você tem quadro a quadro separado, não, o Marey ele vai buscar um movimento contínuo, né? Ou seja, são duas maneiras distintas de você tentar trabalhar o movimento e, claramente, bom, vejam como uma coisa que para nós virou um lugar comum, mas não sei se vocês imaginam o que seria você estar numa sala de cinema, numa espécie de câmara obscura, e de repente vem um trem que vai em sua direção. As pessoas nunca tinham visto isso, gente. Então, as pessoas, muitas, saíram horrorizadas, terrificadas, com medo, né? O que para nós aparece uma imagem pura e simples de movimento, naquele instante em que as pessoas não tinham acesso a essas novas tecnologias, a primeira vez que você vê um trem vindo em sua direção, você fica absolutamente fascinado e de como essa ilusão do movimento acaba literalmente invadindo e criando novas relações de visibilidade. Então vejam como claramente no Boccioni aqui você vai ter nessa obra do Bala, desculpa, você vai ver como existe essa representação que não é algo que é feita, nós nunca vemos um cachorro assim, mas uma máquina vê, uma máquina pode fazer esse registro, e veja como, de certa forma, essa representação se tornou absolutamente algo presente em vários desenhos de história em quadrinhos, desenhos animados, ou seja, esse modo de representação dos corpos em movimento, e veja nesse sentido, há uma contraposição muito grande em relação ao cubismo, e a crítica dos futuristas falavam que como claramente os cubistas ainda faziam uma analítica dos corpos, mas ainda em estado, literalmente, em estado fixo,
still life, né? Uma paisagem, uma natureza morta, e quanto a acessibilidade moderna ela estava feita, essa transformação dos corpos através do movimento, então o futurismo vai se contrapor claramente ao cubismo por não ter realizado uma analítica do movimento, uma compreensão do que seria esse novo mundo em movimento constante, né? Aí coloca-se questões muito interessantes. O próprio Rodin que é um grande escultor, a grande referência da época, ele vai falar, olha, a grande questão para a pintura e para a escultura é não fazer uma análise de um instante fotográfico. Nós, pintores e escultores, vamos fazer uma espécie de síntese de todos os movimentos, né? Desde o descóbolo, né? A famosa escultura grega, até essa obra do Rodin. Veja que o que está na essência é a ideia de que eu possa não captar apenas um instante do movimento, mas, pelo contrário, eu possa, nesta imagem, captar todos os movimentos num único momento. Vejam como essa questão de buscar uma síntese do movimento, em detrimento a uma outra que buscava fazer uma analítica do movimento, eram questões absolutamente cruciais na época, tanto é que havia até uma discussão teórica, né, a partir da teoria da relatividade do Einstein, se era possível incorporar o tempo, a temporalidade, como um quarto elemento fundamental para a compreensão da nossa realidade. Então vejam como, literalmente, o Bala está buscando, a partir desses novos registros fotográficos, buscar uma apreensão de um corpo em movimento, certo? O que é impressionante, gente, é o quanto o futurismo chega, né, a uma abstração, a um limiar da abstração muito cedo, né? Os cubistas nunca chegaram a esse limiar, talvez com morfismo, que eu, infelizmente, acho que não tive muito tempo para explorar com vocês. Mas é importante vocês notarem que, literalmente, a pintura adquiriu uma cromaticidade, né? Um movimento que é dado por cores que agora são colocadas sem estabelecer um critério mimético preciso, ou seja, eu uso o azul sem necessariamente ter que aludir ao céu ou ao mar, eu uso o verde também por critérios puramente plásticos e espaciais, e vejam, isso que é muito importante, se o curso se chama Pintura e Colagem, é porque, literalmente, vejam aqui o quanto o processo de fragmentação da colagem, né, permitiu, literalmente, a eclosão de um novo modo compositivo, onde você tem uma certa concretude das linhas e das formas, sem mais você ter a necessidade de da janela famosa renascentista, da ideia de que você está reproduzindo uma realidade exterior. Vejam como, né, em alguns momentos você tem uma coisa mais rebaixada da paleta, uma questão do claro-escuro, mas vejam como você tem uma dimensão, uma sensação de uma distensão dos corpos no espaço com muito mais, um aspecto muito mais dinâmico, sem dúvida, do que no caso do cubismo. Vejam como em 14, né, ele já vai fazer uma pintura totalmente abstrata, em que é incrível como essa pintura parece contemporânea, porque tem algo meio, lembra os papéis colados do Matisse, que a gente vai trabalhar com, vai analisar mais para frente, mas vejam como a cor adquire aqui, a cor e a forma adquirem uma certa radicalidade e uma certa autonomia jamais vista, gente. A gente está falando de 1914, tá, gente? Então, nós falamos do Bala, agora Boccioni, né? Vejam como nesse autorretrato ele ainda está tributário de toda uma poética do final do século, né? Algo de um certo simbolismo na Bia, assim, por assim dizer. E aí, vejam essa foto, que é muito interessante, onde ele se representa num processo de fragmentação, como os vários Valérios que nós vimos anteriormente, mas veja como claramente você tem essa ideia de uma concepção multifacetada da identidade, não mais pautada numa concepção unívoca, romântica, né? Vejam como, no primeiro momento, você já tinha, nesse trabalho de 1910, uma pintura de fatura meio impressionista,
talvez influenciada pelo Bala, mas que claramente o que interessa aqui, de novo, é a representação do movimento. Tem uma questão muito interessante, se vocês pensarem como na pintura italiana no final do século XIX, você tem já, né, com esse quadro famoso do Fattori, uma representação, uma busca de uma compreensão desses corpos em movimento. Acho que daria para fazer uma bela análise de como essa questão já aparecia em pintores antes de assumirem a linguagem da vanguarda, né? Então vejam como Boccioni, assim como Bala, também busca, né, uma captação desses corpos em movimento, como justamente um homem andando de bicicleta, né? Veja como ele vai dizer: eu quero pintar o novo, o fruto do tempo industrial. Estou nauseado de ver velhos muros, velhos palácios, os velhos motivos de reminiscência. Quero ter sob o olho a vida de hoje em dia. E veja que coisa incrível também, né, nessas pinturas chamadas estados mentais, olha como claramente você vê como eles levam ao pé da letra aquela discussão colocada pelo Picasso de não mais pintar com os olhos, mas buscar iludir o espírito. Ou seja, veja como claramente a articulação entre a visão e o nosso cérebro se torna, veja também com a teoria da interpretação dos sonhos, com Freud, assim por diante, ou seja, com a nova fisiologia, essa interação entre a visão e a percepção se torna muito mais complexa, e vejam como esses artistas têm uma liberdade absurda de, literalmente, flertar com a abstração, com códigos de representação difusos e simultâneos, como, por exemplo, a linguagem, as tipografias, mas vejam como o que chama a atenção aqui, literalmente, é uma pintura de um colorismo em 1911 que nós não encontramos ainda na pintura cubista, tá claro? Vejam o quanto você, nesse processo de fragmentação da forma, você já vai antecipar uma certa irrealidade, uma certa surrealidade, não é? Que faz com que essas silhuetas matematicamente espiritualizadas exprimam a melancolia da alma dos que ficam. Vejam como, literalmente, essa pintura que flerta com a abstração, ela busca uma representação de um estado de alma interior, ou seja, não mais esse compromisso do homem com a realidade aparente, não é? Vejam como há um estranhamento, uma certa surrealidade na maneira como essas figuras se apresentam no espaço. E vejam como, do ponto de vista formal, há uma espécie de dissociação e fragmentação das linhas. Vejam a dinâmica que é dada, vejam bem, não mais apenas pela representação dos corpos em movimento, mas também por um processo plástico, de você colocar né, uma cabeça sendo fragmentada em várias posições, mas assumindo também uma relação no espaço. Veja bem, enquanto os cubistas ainda estavam presos ao espaço da natureza morta, né, a mesa fechada, vejam como nesse trabalho do Boccioni você tem uma relação, literalmente, que os corpos estão se explodindo no espaço como um todo, tá certo? E veja como esse processo não é literalmente um contínuo, né? Como em alguns momentos, por exemplo, na fatura de um retrato, de uma pintura, o quanto talvez o Boccioni às vezes volta para uma temática mais cubista analítica. Ela é feita sob jornal, mas veja como os trabalhos anteriores, de 1912, são muito mais radicais, aqueles que retratam estados mentais. Né? Essa também é uma das colagens mais famosas dele. Veja bem, não se trata muito bem de uma colagem no sentido daquela fragmentação e recomposição. É um pouco ainda uma pintura, né? No fundo é uma pintura cubista colocada num papel. Né? Nesse sentido, aquele processo de fragmentação se apresenta de maneira muito mais radical nas primeiras pinturas, naquelas pinturas dos estados mentais, do que efetivamente nessa pintura onde você tem a aplicação do jornal. Ou seja, o que é importante vocês pensarem é o quanto a revolução formal da colagem ela pode ser aplicada na pintura, independente de você estar colando materiais distintos sobre essa superfície pictórica, tá certo? Bom,
justamente, vejam que uma das questões cruciais é essa oposição que os futuristas vão fazer em relação ao cubismo, de tal forma que Boccioni declara em 1912 que os futuristas foram absolutamente, nós somos absolutamente opostos à arte cubista, pois eles continuavam a pintar objetos sem movimento, congelados, e todos os aspectos estáticos da natureza. Eles cultuam o tradicionalismo de Poussin, Ingres e Corot. O princípio futurista de interpenetração, né, de Boccioni, né, onde, veja bem, umas questões fundamentais que ele vai colocar, quando ele diz que nossos corpos penetram no sofá sobre o qual sentamos, e o sofá penetra em nossos corpos, faz com que ele acreditasse no objetivo mais elevado de sua arte, o de criar o que ele denominava elementos objetivos espiritualizados, mediante valores matemáticos puros que dariam ao observador o equivalente ao estado mental do artista. O que ele quer dizer? Né? Ele vai fazer, em 1912, um famoso manifesto técnico da escultura futurista, e vai, de uma maneira radical, mostrar que, ao contrário da escultura tradicional, onde se utiliza materiais nobres como mármore e bronze, hoje em dia, isso em 1912, ele vai buscar reiterar a utilização dos materiais produzidos pela Revolução Industrial, como os novos vidros, o concreto, os espelhos, a luz elétrica, ou seja, o mundo da escultura se transforma, se amplia radicalmente, e aí, como bem digo para vocês, hoje em dia você pode fazer arte não indo apenas a uma casa de produtos artísticos, você pode ir numa casa de construção e fazer uma escultura com arame, com alicate, com prego, com vidro, com metal, com todos os materiais que até então não faziam parte do repertório de um escultor do século XIX. Agora, o que é muito interessante vocês pensarem é que, veja bem, se nesse momento, primeiro, né, o Boccioni está radicalizando do ponto de vista da utilização de vários materiais, então você tem um cavalete, você tem metal, né? Mas ainda, curiosamente, veja bem, toda a revolução não se faz por completo, para mudar, então se ele teve que usar um material tão radical, ele se fechou numa temática mais fechada, então a representação desse meio samurai ainda é um pouco mais clássica, por assim dizer. Vejam como, mesmo quando ele vai utilizar o gesso e depois o bronze, que são elementos mais clássicos, né, ele vai produzir, como ele mesmo disse, olha essa relação do famoso trabalho de 1913, formas em movimento contínuo no espaço. Vejam o quanto elas são tributárias das fotografias, das cronofotografias do Marais. Né? Nós temos o privilégio de ter não é, essa obra aqui no MAC. Né? E mais do que isso, o que é muito interessante é que nós temos o modelo em gesso, que nos permite, literalmente, produzir uma série de 7 cópias. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma cópia para o Museu de Arte de Nova York, acho que também na Tate Modern, e tivemos uma troca de outras obras. Agora, veja bem, o que é tão interessante nessa obra? Veja bem, é literalmente essa ideia de que há uma interpenetração das formas no espaço, de tal forma que, por mais que o objeto seja feito em bronze, nós tenhamos a sensação de que, literalmente, esse corpo tem esse movimento contínuo. Vejam como aquela questão cubista dos vários pontos de vista faz com que o objeto tenha uma dinâmica bastante distinta, né, e que literalmente nós tenhamos a sensação de uma relação dinâmica dos objetos com o espaço. Vejam novamente o quanto o Marais se torna uma referência constante para esses estudos de escultura do Boccioni. Né? Talvez aquela escultura seja a escultura mais famosa dele, mas também nós
vejam como também nessa garrafa do espaço de 1912, você tem essa relação em que aquela incorporação do vazio no cheio que nós vimos na guitarra do Picasso. É impressionante como essa obra da mesma data, ela já realmente incorpora grandes questões das transformações cubistas. Se a gente pensar, se vocês pensarem a arquitetura contemporânea, né, o Museu Guggenheim de Bilbao, vejam como, de certa forma, essa estética futurista, né, de uma relação mais orgânica, não tanto cubista, muito mais essas deformações dos planos no espaço, de certa forma, ela se torna uma referência muito importante para a arquitetura contemporânea, que tenta justamente se abrir para uma concepção mais dinâmica do espaço, Zaha Hadid e assim por diante, tá? Vejam que objeto estranho também, eu quando vi isso na coleção Peg Guggenheim de Veneza, eu achei estranhíssimo esse dinamismo de um cavalo em movimento. É um trabalho feito com cartão, cobre, óleo, guache, é um trabalho absolutamente estranho, entendeu? Você olha para ele, você não entende. Veja a importância do título, né? Porque você possa entender o que seria essa forma contorcida, em que a alusão ao cavalo só se faz por uma questão do título. Mas o que é muito impressionante é a estranheza desse objeto já em 1915, né, gente? Bom, Boccioni, como eu disse para vocês, é um dos grandes nomes do futurismo, e infelizmente ele falece em 1916. Né? Por fim, bom, nós temos ainda mais o Dino Severini, que teve seu primeiro contato com o futurismo em 1909, por contato com seu amigo Boccioni. Foi um dos principais canais da comunicação entre os artistas italianos e franceses. Assinou, junto com Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla e Luigi Russolo, o Manifesto Futurista. Em 1916, rompe contato com Marinetti, insatisfeito com o caráter cada vez mais político do movimento, e não rompe, no entanto, com a estética futurista. Vejam como, nesse retrato de 1912, o quanto ele se aproxima da obra do Juan Gris, não é? Uma pintura, de certa forma, cubista analítica, mas cuja relação cromática é muito mais menos pautada na relação do claro e escuro, muito mais dinâmica, muito mais rica cromaticamente, e isso faz com que essa pintura tenha uma atualidade incrível. Esse trabalho também de 1910, gente, é muito interessante. Acho que Picasso, quando viu esse trabalho, ficou absolutamente surpreso, né? Porque vejam o quanto, ao contrário das pinturas cubistas desse período, o cromatismo é exuberante, não é? Mas o princípio de composição aqui é claramente pautado na questão da fotocolagem. Inclusive, não sei se você sabe, eu estou ministrando um curso chamado Pintura e Fotografia, mostrando como essa relação entre a colagem e a fotografia também vai criar, ao contrário do que se pensa, não uma relação de antinomia, ou pintura, ou fotografia, ou colagem, mas pelo contrário, como essas relações absolutamente integradas nas primeiras vanguardas, vão produzir novas formas de composição espacial extremamente ricas. No primeiro momento, vejam como a absorção da colagem pode parecer bastante superficial. Então, nessa pintura, né, cubista, o Severino apenas colocou lantejoulas. E por que a gente não pode dizer que isso é uma colagem? Porque a lantejoula está no lugar da lantejoula, tá claro? Vejam como a ideia básica, e isso que a gente vai ter que discutir muito com vocês, é essa ideia de deslocamento. É quando, por exemplo, a lantejoula deixa de estar no lugar da lantejoula e ela vira um olho, ou seja, ela assume, né, uma certa arbitrariedade sígnica, né, em que ela deixa por um determinado momento de ser o que é, ou seja, uma lantejoula, e vira uma outra coisa. Esse processo de metamorfose, ao meu ver, é crucial para vocês entenderem propriamente o que é uma colagem. Né? Vejam sim como nesse trabalho de 1912, claramente, e vejam, no mesmo ano, vejam como os artistas estão indo, buscando entender essas transformações que ocorrem no âmbito da linguagem plástica, a partir também do advento da colagem, e vejam como nesse trabalho, sim, claramente,
talvez influenciado pelo Juan Gris, como o trabalho já adquiriu um cromatismo, uma certa arbitrariedade, uma relação ambígua entre figuração e abstração, ao mesmo tempo uma certa tactilidade, que faz com que o trabalho seja muito interessante. Então, veja bem, eles ficam tateando, não é que nesse processo revolucionário é simplesmente feito cada vez mais de uma maneira radical. Há idas e vindas, não é? Temos também o Russolo, que é um pintor que, veja bem, ele vai vai ter uma enorme importância no sentido de ter um estudo da música futurista que vai ter enormes reverberações no âmbito da performance e que hoje em dia é algo tão comum, né? Mas vejam bem nesse trabalho de 11, que incrível já a maneira como o Russolo usa uma paleta de um cromatismo vibrante, meio fauvista, por assim dizer, e vejam como tem uma espacialidade muito interessante, que você vê esse povo, tem algo meio propagandístico também, né, uma coisa que me lembra dos manifestos, mas esse povo adentrando para uma metrópole, mas o que é mais interessante talvez seja essa vista aérea, né, essa subversão da perspectiva tradicional, que faz com que a pintura adquira um dinamismo fantástico. Né? Veja como, já nesse trabalho de 15, não só o cromatismo é mais rebaixado, mas a própria a composição é menos dinâmica. O que mostra, como eu disse para vocês, que por mais que eles tenham tido intuições absolutamente fantásticas, esse processo não é apenas um processo evolutivo, é um processo que faz por idas e vindas. E, por fim, vejam bem, na década de 20, o quanto ele vai fazer uma série de investigações no que diz respeito à colagem musical. Né? Isso vai produzir interferências sonoras e buscar uma questão mais performática do mundo da arte. Por fim, Carlo Carrà é um dos escritores do Manifesto, né, e que vai buscar essa relação de um cromatismo que não é mais atrelado à cor local. Então, por exemplo, o mundo mecânico e desportivo vai ser vermelho. Ele vai criar uma nova relação, uma nova paleta em que as cores locais não estão... vermelho não tem que ser para maçã, né? Ou seja, é uma certa arbitrariedade cromática. Você vê nesse trabalho de 14 como, né, ele ainda é tributário de uma estética cubista, e você vê claramente a importância da natureza morta, mas já a composição já é mais deslocada, e o que você tem de muito bonito aí é um cromatismo, né? Veja que beleza é essa garrafa azul, de uma intensidade cromática muito bonita, né? Mas veja como o Carrà, nesse momento, ainda está mais tributário de uma representação não tanto dinâmica, né? A não ser justamente em 14, vejam como o trabalho se torna mais abstrato, ele se abre mão dos compromissos que ele tinha com aquela pintura de gênero da natureza morta. Vejam que o trabalho se torna mais abstrato, dinâmico, uma espécie de vórtice de palavras e colagens no espaço. Então vejam como nesse manifesto intervencionista de 1914, o artista Carrà consegue incorporar as grandes questões do futurismo, né? Mas vejam como literalmente sempre, né? Então você tem uma fotocolagem em cima, mas um desenho que remete muito ao cubismo analítico, né? Vejam bem como esses trabalhos são mais tradicionais do que aquele que ele fez em 14. Ou seja, o artista vai por idas e vindas, não tendo uma evolução contínua, né? Só falando alguns desdobramentos de alguns artistas importantes, também um deles que é do núcleo de Florence, Ardengo Soffici, que ele tem um papel também muito importante na poesia, não é? E vai, de certa forma, dar continuidade às grandes investigações tipográficas que nós vimos no trabalho do Marinetti, tá certo? E, de novo, né, vejam como a questão sempre se coloca, né, ele vai criar uma revista muito famosa, chamada Lacerda, que, inclusive, nas colagens do Picasso, você tem
essa revista, essa ideia da revista de arte, ou seja, os futuristas não só atuavam nos jornais, mas também nessa ideia de criar periódicos, e veja como esses periódicos, já em 15, incorporavam polêmicas bastante grandes, justamente sobre aquela que eu falei, de quanto o cubismo teria uma visão ainda estática do mundo, enquanto o futurismo possibilitava uma visão muito mais dinâmica de uma sociedade de transformações. Vejam como nesse trabalho há uma certa emancipação da dimensão tipográfica, que é muito interessante. Se vocês conhecerem a obra da Mira Schendel, quando ela sai da Suíça e vai residir na Itália por um período antes de vir para o Brasil, veja como a Mira Schendel, que é uma das grandes artistas que nós temos aqui no Brasil, claramente ela vai se apropriar dessa emancipação tipográfica que surgiu de uma maneira radical no futurismo. Tá? Bom, então vejam nessa ideia de uma incorporação de um mundo futurista, então você vai ter, né, Fortunato De Pero, que vai ser um grande designer, né, que vai fazer grandes posters, que vai inclusive inventar toda a campanha publicitária do Campari, que até hoje... Veja, o que é o Campari? O Campari é literalmente essa exacerbação de uma cultura que pode agora fazer elementos claramente industrializados. O Campari não tem o gosto de uma substância, de uma maçã. Ele é um produto, ele é um coquetel, né? Ele é essa mistura profundamente futurista, né? de uma cor absolutamente artificial, né? Nesse mesmo momento, você vai ter na França a Chanel fazendo perfumes muito mais pautadas em relações químicas do que na utilização de substâncias naturais. Né? Então, vejam que, literalmente, o que é interessante é que, embora, né, do ponto de vista dessa estética futurista, ela tenha sido bastante revolucionária na época, é engraçado como, hoje, olhando 20 anos depois, ela ainda tem algo um pouco fin de siècle, né? Por fim, olha só, esse desdobramento do futurismo se dá em várias fases, em vários estilos. Veja que maravilha esse trabalho do Felipe Massueiro, de 1930, né? Veja bem, essa fotografia que você está falando, hoje em dia se tornou quase um lugar comum, mas veja que beleza essa maneira de colocar o templo mais sagrado, né, que é o Vaticano, literalmente em movimento. Né? Um trabalho lindíssimo. Outros artistas, Prampolini, vejam como nesse trabalho de 18 ele tem uma utilização da colagem totalmente... Engraçado, lembra um pouco aquelas pinturas de trompe-l'œil, né? Mas veja como não tem mais garrafa, não tem mais a representação de uma natureza morta, uma concepção muito mais tátil, né? Veja como o pano de fundo aí não é mais uma tela neutra, mas uma madeira, né? Veja como a relação de figuração, de apresentação dos objetos se faz, bom, eu vejo um pássaro aí através da pena, uma coisa quase metafórica, muito impressionante essa colagem, que eu acho que remonta muito mais a um tipo de colagem surrealista que vai ser feita nos anos 30, não em 1918, tá? Literalmente essa busca que o Prampolini teve na articulação de outros materiais, como o Boccioni faz, produziu resultados plásticos muito interessantes. Tem artistas como o Cirone, que são artistas que assumem por um determinado momento a linguagem do cubismo, sintético, né? Você vê que, né, que tem aí essa relação que você vai ter com as novas tecnologias, com o voo do avião, mas depois, logo em seguida, o Cirone vai seguir por outros caminhos, tá? Interessante também essa colagem postal do Ivo Penati. Ivo Penati, vejam como depois a gente vai falar na próxima aula sobre o futurismo, o quanto a fotomontagem vai ser utilizada muito a partir da utilização de cartões postais que vão ser transmitidos durante a Primeira Guerra Mundial, né?
Sobre a arquitetura, você tem o Santelia, que é você tem o Santelia, que é uma referência muito importante, e aí veja como, né, todo um mobiliário, toda essa ideia de buscar novos paradigmas plásticos visuais, de modo a transformar a sua vida cotidiana. E veja uma coisa muito interessante, é, essa fotomontagem de 1931, e nós temos chamado Tavolo degli Orrori, uma tábua onde o nosso Pietro Maria Bardi, todos vocês já devem ouvir falar dele, mostrando para o Mussolini essa fotocolagem onde ele está fazendo uma crítica de como na Itália ainda não se fazia uma arquitetura moderna futurista e que essa tábua dos horrores estava ligada ao fato da Itália não conseguir efetivamente buscar uma arquitetura moderna. Até pelo fato da sua relação com Mussolini ser muito intensa, o Bardi percebe, no final da Segunda Guerra Mundial, que não haveria mais espaço para ele possível na Itália, e esse é um dos motivos pelo qual ele acaba vindo para o Brasil. Tá? Vejam o que é impressionante que vocês notarem, nessa mostra da Revolução Fascista de 1932, como, nesse primeiro momento, claramente a fotomontagem, a propaganda, veja essa estética fascista, num primeiro momento, ela soube, sim, se apropriar de uma maneira bastante rica de uma linguagem futurista, não é? Depois que progressivamente ela vai se tornando mais classicizante e mais retrógrada. Né? Só para acabar nossa aula, gente, o que é importante é vocês verem quanto, literalmente, o Marinetti, que tem esse papel né, de ideólogo do futurismo, ele vai expandir a sua revolução para vários países, ele vai para a Rússia, depois ele vem para o Brasil em 1926, tá certo? Então vejam como o futurismo, os nossos modernistas, muitas vezes eram confundidos com artistas futuristas. Né? No Brasil, a influência do futurismo foi, sobretudo, literária. E Marinetti teve contato com muitos intelectuais brasileiros, como Ian de Almeida Prado ou Guilherme de Almeida. Este último lhe envia, em março de 24, o seu livro de poemas, e Marinetti agradece o envio no magnífico papel de carta, revista Il Futurismo, que reproduz o famoso Punho di Boccioni, de autoria de Giacomo Balla, que tornara-se uma espécie de emblema do movimento futurista. Né? Olha que coisa interessante o depoimento do Marinetti quando viaja ao Rio de Janeiro. Quero, do alto do Pão de Açúcar, açucarar de lâmpadas elétricas todo o café preto da noite brasileira para acordar o oceano sonolento. Se ele não acordar, acho que vou dispor todas as luas do céu na praia do Rio para transformá-lo no palco iluminadíssimo do teatro oceânico. Eis-me o Pão de Açúcar. Tão logo o sol se esconde, brota a eletricidade nascente e jorra e esguicha, se alastra em torrentes e riachos de pérolas e brilhantes. Ocupa a cidade baixa, os vales e as encostas, e tenta a escalada das montanhas. Então, também é muito interessante quando o Blaise András vem para o Brasil e vai ter uma relação muito forte com a Tarsila do Amaral. Veja como toda essa estética do orfismo, né, que é, de certa forma, um desdobramento do cubismo sintético mais cromático, também vai ter grande reverberação aqui no Brasil. Né? O Blaise András, ele vai ter contato pessoal com o Oswald de Andrade e a Tarsila. Vão fazer, inclusive, uma viagem importante por Minas Gerais. Né? Vejam, agora é interessante, né, o quanto o Oswald de Andrade, de certa forma, ele tenta tropicalizar essa linguagem futurista. Né? Vejam como, né, quando essa dimensão profundamente sonora, ou onomatopaica que a gente vê na obra do Marinetti, tsum, tan, tá? Veja como catiti, catiti, imará, nutiá, imará, ipejô, ou seja, antropofagicamente, o que Oswald de Andrade tenta fazer é pegar formalmente essa radicalidade da linguagem futurista, incorporando certos aspectos nacionais, que é toda justamente essa tradição indígena que se
torna um contraponto importante para a nossa cultura local, né? Vejam, é interessante, se vocês pensarem o modo de pensamento da Tarsila, né? Veja como a própria antropofagia, né, é literalmente essa fusão, né, da negra e do Abapuru, né, em que literalmente, lembra que eu falo para vocês sempre, a soma das partes é maior do que as unidades em si? Veja como o que é o ato da antropofagia, por assim dizer. É literalmente esse ato da colagem, de você pegar esses objetos do mundo, da realidade do mundo externa, tá certo? E literalmente para um processo né, de deglutição, você vai progressivamente produzindo uma nova realidade, uma nova instância, uma nova realidade visual. Então, vejam como também a Tarsila, no primeiro momento, incorpora as grandes questões da vanguarda. O Léger, que foi o professor dela, é um pintor de derivação cubista, mas vejam uma coisa engraçada, enquanto todo o elogio do futurismo, das novas tecnologias, né, busca uma certa dinâmica, radicalidade do movimento, uma espécie de vertigem, no caso da Tarsila, parece que tudo meio se acomoda muito bem numa espécie de casa grande senzala. Então veja como o próprio no Carnaval em Madureira, a Torre Eiffel se torna quase um brinquedinho, né, para você ter uma relação muito mais lúdica, sem essa relação radical com as novas tecnologias. Agora, interessante, né, se a gente for fazer uma análise do Abapuru, vejam como ela também se apresenta como uma espécie de fusão de vários motivos que vão desde um modo de representação egípcio, né, como também remete a escolas do que nós vamos trabalhar mais tarde, do surrealismo, a toda uma mitologia greco-romana, a modos de representação medievais, e, de alguma forma, também, pelo próprio cromatismo, de certa forma, nós podemos notar o quanto o Abapuru também, de algum modo, né, faz alusão ao famoso quadro que seria a gênese da pintura moderna, que é a Demoiselle d'Avignon, tá certo? Por fim, só um depoimento também importante da Ana Malfatti. Veja que coisa incrível, né? Quando eu falei o quanto essa questão do futurismo implicava não só uma nova visualidade, mas um modo de vida distinto. Então, vejam bem, a Anita Malfatti, ela vai se colocar debaixo de um trem para sentir, né, o efeito dessas novas tecnologias no seu próprio corpo. Vejam o que ela vai dizer. Deitei-me embaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação do ar, a temperatura asfixiante, deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Né? Esse é um depoimento que ela faz a Luiz Martins, sobre essa experiência radical de se deparar com as novas tecnologias. Bom, espero ter mostrado para vocês, de uma maneira genérica, o quanto, literalmente, né, a linguagem da colagem no futurismo adquire uma nova dinâmica e, de certa forma, no que nós vamos buscar nesse curso é mostrar as grandes transformações que vão operando no âmbito da linguagem visual, da linguagem da pintura, em relação às pesquisas que vão sendo feitas na arte da colagem e como isso vai trazer desdobramentos formais, plásticos, compositivos, óticos, táteis, né, muito interessantes para as grandes transformações que vão ocorrer na arte de todo o século XX e agora no século XXI. Obrigado, gente.